Olá, começa aqui o Religare, Conhecimento e Religião. A relação entre o Jesus da história e o Cristo da fé. Qual o pensamento de Joseph Ratzinger sobre isso? O nosso convidado de hoje é o teólogo Fabrício Welick. Seja bem-vindo, Fabrício. Acompanhe as notícias do Religare pelo site da TV Horizonte. O nosso endereço é www.tvhorizonte.com.br/religare. Na nossa página, você acessa os vídeos das entrevistas e fica sabendo sobre o que acontece no programa. Nós estamos também nas redes sociais. Procure por Religare, Conhecimento e Religião e deixe os seus comentários para a nossa equipe. Fabrício, qual que é o horizonte teológico de Joseph Ratzinger, o Papa Bento XVI? Bom, é interessante perceber, eu acho que no pensamento dele tem dois momentos. Ele enquanto teólogo, Joseph Ratzinger, e ele enquanto Papa Bento XVI. Então, não há uma mudança muito grande na teologia dele, mas são dois momentos bem distintos. Um pelo que ele representa e outro enquanto ele professor mesmo de teologia. Então, o horizonte teológico do primeiro Ratzinger, ele começa seus estudos muito cedo, estudando na Alemanha e tudo mais, e começa as aulas de teologia na Universidade de Bonn, se eu não me engano. Então, nesse período, ele está muito preocupado com questões de teologia fundamental mesmo, de questões mais próprias do seu tempo. Tanto que o livro Introdução ao Cristianismo dele, que fez muito sucesso, ele se baseia muito no diálogo que havia entre a questão do Jesus histórico e do Cristo da fé, e também com medo, segundo ele, de uma onda marxista que estava entrando na teologia naquele período, mais ou menos 1960, 1970. Então é como um projeto de, assim, deixa eu passar os fundamentos desse cristianismo, como que isso funciona. E aí o livro dele todo é baseado na questão do credo mesmo. O segundo momento dele, como Papa Bento XVI, que foi o livro de grande sucesso, Jesus de Nazaré, ele já volta para uma questão um pouco mais da experiência do cristão, da experiência que ele teve, e ele segue nessa linha. Então, são dois momentos bem interessantes do pensamento dele. Assim. Sim. Você citou duas obras, né? Sim. Uma para cada período, né? Uhum. Enquanto teólogo, Joseph Ratzinger, enquanto Papa, Bento XVI. O que nós poderíamos falar assim, do conjunto da obra do Papa Bento XVI? O conjunto da obra ele é muito preocupado com a questão cristológica mesmo, assim. Uma das grandes ênfases do Ratzinger é a questão cristológica, e talvez o principal ponto é uma tentativa de conciliação entre história, fé e razão. Isso aí, em todos os escritos dele, a gente percebe muito claro isso. Ele não tenta separar essas três coisas, mas ele tenta sim, com um trabalho bem hercúleo mesmo, tentar conciliar essas três vertentes. Sim. Então, você acaba de fazer uma pesquisa, né, sobre o pensamento de Ratzinger, especificamente sobre a questão da cristologia, na FAJ, a Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia aqui em Belo Horizonte. Seguramente, de alguma forma, esse pensamento impactou, né, também em você. Eu perguntaria quais são as influências do Ratzinger na teologia contemporânea? Sim, eu acho que a grande contribuição que o Ratzinger traz para a teologia contemporânea é essa tentativa, justamente, de conciliação entre história, razão e fé, no sentido de que durante certo tempo houve muito uma preocupação com a linha de Bultmann, com o pessoal da década de 70, mais ou menos, de falar o Jesus histórico, o Jesus da história, ele não é importante para a fé. O que é importante é o discurso que nós fazemos a respeito do Cristo. Então, o Ratzinger, ao longo do percurso teológico dele, ele vai tentar mostrar justamente isso, que não existe como você fazer um sem outro. Então, nesse sentido, eu acho que essa teologia dele propõe justamente isso. Nós temos que retomar o papel da história dentro da teologia, dentro do cristianismo, que nós, na verdade, nós nos baseamos
num sujeito histórico, num evento histórico que aconteceu. Então, eu acredito que essa seja uma grande contribuição que o Ratzinger traz para a teologia de hoje, né, nesse momento atual que nós vivemos, com certeza. Embora ele tenha se concentrado no debate cristológico, essa conciliação que ele propõe entre história, fé e razão, impacta outros setores da teologia? Sim, sem dúvida, eu acredito que sim. Não acredito que fique somente no campo da cristologia, mas, por exemplo, no próprio campo da teologia mesmo, assim, quando eu falo teologia, logicamente o estudo do Theos mesmo, isso também impacta, porque aí, talvez entrando um pouco na cristologia dele mesmo, isso tem a ver muito com a relação do homem da história com o Deus dos seus pais, né? No caso, o Deus de Israel. Então, nesse estabelecimento dessa relação, com certeza você tem muitos aportes para como fazer teologia, como falar de Deus a partir de Jesus Cristo, como falar do Espírito Santo, como falar da sociedade como um todo, da antropologia como um todo. Então, assim, o pensamento dele abre um leque muito grande para falar dentro dessas outras perspectivas também. Que impactos eclesiais pode ter essa proposta de conciliação, história, fé e razão? Eu acho que o principal impacto eclesial seria, talvez, a fuga de um fideísmo, na verdade, porque muitas vezes isso a gente percebe ao longo da história da igreja, algumas vezes a gente percebe até hoje, de vez em quando, certas tentativas de fideísmo, no sentido de que eu acredito nisso e pronto, porque a minha experiência diz que eu devo acreditar, então não tem problema, é assim mesmo. Então, isso é algo que é muito complicado. Então, nesse sentido, o pensamento do Ratzinger, eu acho que ele traz isso de volta, assim, olha, você precisa ter a sua experiência individual, você precisa experimentar isso realmente, mas, contudo, você não pode esquecer que no cristianismo, nós, como dizemos cristãos, nós nos baseamos também em um evento histórico, em um evento que aconteceu na história dos homens. Então, não é só vislumbrar assim o céu e assim, ó, é só isso, eu recebi uma revelação, e aqui revelação entre aspas, né? Uma revelação divina e pronto, vou seguir cegamente. Mas não, por que eu creio? Qual que é a razão da minha fé? Em que ele se baseia? Em que momento ele se baseia? E tudo mais. Então, eu acho que traz um aporte eclesiástico muito grande nesse momento em que nós temos visto tanto, às vezes, no meio católico, como no meio protestante também, no meio evangélico, nós temos visto com o movimento neopentecostal e tudo mais, uma preocupação muito grande com as questões das experiências e muitas vezes deixando um pouco de lado essa questão histórica e da razão mesmo. Então, como campo eclesial, eu acredito que tem muito a contribuir e trazer uma fé mais sólida, mais consistente com aquilo que nós cremos mesmo, para não ficar uma fé mitológica, né? Porque eu acho que o grande risco que acontece é ficar algo mitológico, um Cristo sem história, que seria muito complicado, que aí nesse sentido de que nós nos dividiríamos, seria diferente no caso das mitologias gregas, das mitologias nórdicas e tudo mais. Então, acho que tem um grande... Sim. Considerando o teólogo, não o cardeal responsável pela doutrina da fé, ou também o Papa, como teólogo, né? Como é que é o debate, né, com essa proposta do teólogo Ratzinger, né, entre os seus pares teólogos e teólogas? Sim, é interessante perceber porque durante a pesquisa eu pude perceber o seguinte: não existe muito comentário, textos comentando Ratzinger, do que eu chamo de primeiro Ratzinger, né? Que é a partir do momento que ele começa a dar aula até mais ou menos 1980, por aí, que é quando ele assume mais ou menos a Comissão de Doutrina da Fé, né? E tudo mais. Então, assim, não há muitos comentários. Então, assim, ele não era um teólogo aparentemente muito lido nesse período. Assim, só depois que ele entrou para
Comissão de Doutrina da Fé, e aí ele começou com aqueles montes de documentos e várias condenações, tudo mais, é que ele ficou mais conhecido. No segundo, depois que ele escreve o Jesus de Nazaré e passa a ser o Papa, a partir de 2005 ele passou a ter inúmeros comentadores, tanto que hoje é muito fácil você achar um livro falando sobre o Ratzinger, assim, a história do Papa, o Papa que deixou, que não quis mais ser Papa, quem é o Bento XVI, o guardião da fé, tem muito isso a partir tanto do papado dele, como a partir do Jesus de Nazaré. Prefeito da congregação. Né? Exatamente, como prefeito da congregação também. Muitos criticam ele, assim, tem ele como alguém muito fundamentalista, como alguém muito, assim, o homem de ferro mesmo, assim, que governa com a mão de ferro. Então, assim, mas isso baseado no período dele enquanto na congregação. Então, nesse sentido, os teólogos atualmente veem com bons olhos, assim, no sentido de Jesus de Nazaré, a cristologia que ele propõe, logicamente levantando um possível fideísmo, né, na nova perspectiva Sim. dele, mas os antigos nem tanto. Então, é algo interessante. Nós estamos conversando aqui, eu recebo o teólogo Fabrício Welick, nós estamos conversando sobre o pensamento de Joseph Ratzinger, o Papa Bento XVI, sobre a questão da cristologia, né, e a conciliação entre história, fé e razão. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já.